Hoje no nosso painel regional nós vamos conversar com Antônio Carlos Rodrigues, ele que é idealizador aí do projeto Ser a Flor e que é mais moderno, né? Que é o mais moderno mercado de flor, plantas e acessórios florais da região de Olambra. Antônio Carlos está no ramo das flores, gente, desde 1970. Ele começou trabalhando bem novinho como funcionário em uma empresa, tinha 13 anos. Depois de um tempo, depois de aprender muito, ele pediu demissão e resolveu aí se arriscar. Abriu a sua própria empresa. Ele contou com o apoio, claro, da família, né, dos irmãos e do pai. Junto, eles criaram a Riso Embalagens, que hoje está presente aí nos 5 maiores mercados de flores e também na capital. Já são mais de 80 funcionários e uma história de dedicação, esforço e, claro, muito sucesso. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer demais a sua participação aqui com a gente no Edição Manhã. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. Um bom dia para todo mundo que está nos assistindo, né? E é um prazer estar aqui. Prazer é todo nosso, né? A gente tem imagens, inclusive, aí, para mostrar para vocês, né, entender um pouquinho mais do que a gente está falando, né, da Ser a Flor. Olha só o tamanho aí, né? Quem olha hoje, possivelmente pensa assim, poxa, esse cara teve sorte, né? Veio de família, é herança, algo desse tipo. Mas o que a gente observa olhando a sua história é que é bem diferente, né? O senhor começou a trabalhar muito cedo, inclusive o senhor me disse que aos 13 anos era funcionário, né, dessa empresa, que estava ali no início de carreira, na verdade. Foi seu primeiro emprego ou não? Foi meu primeiro emprego. Eu sou natural do interior do estado de São Paulo, né? Meu pai veio para São Paulo, viemos todos juntos, e ali o pai arrumou um serviço e tal, eu ia lá levar um almoçozinho para ele e no caminho vi essa placa lá de precisa-se de... eu fui lá atrás. E aí foi o começo, né? Nem documento não tinha ainda, porque você só podia trabalhar com 14 anos naquela época, diferente de hoje, né? Mas fiquei lá uns 6 meses, depois já completei meus 14 anos, aí começou para valer, né, a coisa, né? Então começou a sorte, né? Como dizem por aí. Bom, como é que foi esse processo, né? O senhor saiu de funcionário muito novo. Como é que foi que virou a chavinha? O senhor falou, não, agora eu quero trabalhar para mim, eu quero ter o meu próprio negócio. Assim, eu estudava no Liceu Coração de Jesus, no centro de São Paulo, e tinha uma colega que eu dava uma carona para ela na volta e eu sempre falava para ela, olha, eu acho que se eu começar, eu tenho chance de ir bem e tal, porque eu conheço o segmento, tenho bastante amizade no segmento, né? Então, e aquilo foi, assim, aconteceu de eu sair da empresa, eu fiquei um tempo assim meio sem saber o que fazer, aí tinha um amigo que tinha alguns produtos do segmento e eu fui lá visitá-lo e ele falou, o que você está fazendo? Eu falei, estou procurando emprego. Ele falou, deixa de ser bobo, você conhece tudo do segmento, tá aqui, tem uns produtos, bota no carro e sai para a rua vender. Você vende lá e depois a gente continua. E assim foi o início, foi aquele pontapé que eu precisava, né, para criar coragem mesmo de fazer a coisa. Né? E deu muito certo, né? Porque mesmo durante a pandemia, né, vários setores enfrentaram desafios assim. No setor de flores isso não foi diferente, né? Porque de repente, do nada, acabaram-se eventos, não tinha mais festa, não tinha mais casamento e o setor todinho foi impactado, né? E como que vocês enfrentaram essa situação? E eu queria que você passasse, inclusive, para a gente aí um pouquinho dessa receita, porque mesmo diante de todas as dificuldades, estando no mercado físico há apenas 5 meses e logo de cara enfrentando uma pandemia como essa, um cenário que nunca imaginávamos que iríamos enfrentar, a Ser a Flor conseguiu crescer. Inclusive, vocês estão com obras encerrando agora no primeiro trimestre, né? Como é que foi possível fazer essa matemática? Então, a gente tinha inaugurado em setembro de 2019, né? E em fevereiro, ali começo de março, veio a pandemia. Então,
Os primeiros dias foi mais ou menos na metade do mês de março, foi aquele desespero total. Ficamos fechados 15 dias, como outros mercados também ficaram. Então, o governo do estado falou que a gente retomaria dia 7 de abril. Eu falei, se vamos retomar dia 7 de abril, dia 6 nós vamos estar trabalhando. Então, aí nós fizemos um trabalho lá muito bom, no sentido de colocamos uma ambulância de plantão, álcool gel, a gente já começou a fazer. Eu comprei máscaras dessas que hoje a gente usa, que foi obrigatória, na época nem era obrigatória. Então, isso tudo fez com que o cliente, em alguns outros mercados, se sentisse inseguro. A hora que foram para lá, se sentiram seguros. Falaram, poxa vida, eles... E a gente falou para o cliente, olha, pode vir que nós te damos colo aqui no bom sentido, né? Temos instalações boas, ampla. Então, e todos esses protocolos que ainda nem existiam, a gente já fez. Então, isso daí nos ajudou muito. Alguns mercados fecharam e a gente se manteve firme. Conversando sempre com o Ministério Público, com a Prefeitura, mostrando o que a gente estava fazendo. Então, isso tudo deu credibilidade para a gente. Então, aquele cliente que talvez a gente demorasse lá 2, 3 anos para levar para dentro do Ceaflor, em 2, 3 meses nós conseguimos levar. Isso fez com que as nossas instalações, que a gente achava que eram enormes, que eram grandes, de repente o estacionamento ficou lotado, o movimento começou a crescer muito para os donos de box, né? Então, a pandemia começou em abril. Em julho, agosto, nós tomamos uma decisão de falar, precisamos ampliar, porque se a gente continuar neste ritmo, a gente não sabe o futuro, o que vai acontecer, mas é uma oportunidade agora. Eu até usei no dia que eu fiz a apresentação, porque nós somos uma SA de capital fechada, a gente tem acionistas que investiram no projeto, além dos donos de box, né? Eu citei uma palavra do Amir Klink, que um dia ele estava lá no mar, na Antártida, e de repente ele escutou um barulho assim, parecia um monte de pastel fritando, ele saiu, era aquela espuma linda, maravilhosa, e ele pensou, eu vou estar aqui 360 dias para frente, amanhã eu fotografo. Nunca mais aconteceu aquilo. Então, as oportunidades são únicas. Se você deixa passar, depois lá na frente você pode se arrepender, mas você tem que visualizar isso e, se for possível, concretizar. Mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho agora para a gente da importância dessa região, porque antes a gente falava Olambra, cidade das flores. Hoje nós temos várias outras cidades em torno de Olambra, né, que acabaram também aí se estendendo com o ramo de flores e acessórios. E temos hoje um circuito das flores, né? Qual a importância desse circuito das flores para o estado de São Paulo? Hoje, essa região ela concentra praticamente 65% do movimento de flores no atacado. Então, tem o Veile e Olambra, né, que são os produtores mais da região de Olambra. Eles têm um tipo de comercialização diferente, os produtores entregam os produtos e eles comercializam. Existe a Cooperflora também na região. Cooperflora está em Olambra, o Veile está em Santo Antônio de Posse e nós estamos em Jaguariúna. E isso cresceu a região porque hoje o atacadista, o comprador, ele vem ali num raio de 5 a 7 quilômetros, ele consegue se abastecer e ficar completo. Por exemplo, nós temos clientes do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, na região sul, né? Mato Grosso, Centro-Oeste, Belém, Recife. Esses clientes, eles vêm e eles precisam levar tudo que o segmento dispõe, né? Então, tem os acessórios, tanto para jardinagem, né, que são as pedras, os insumos, os acessórios da floricultura, né, que são as embalagens, onde eu estou incluído. Então, e aí vem a flor de corte, que é basicamente presente, né? Hoje em dia, durante a pandemia,
a flor em vaso também e o paisagismo. Durante a pandemia sofreu muito a flor de corte, né? Mas os outros segmentos ganharam. Então, a flor em vaso e o paisagismo, com o advento da pessoa ficar em casa. Alguns trabalhando, outros nem trabalhando, mas eles despertaram, tiveram o interesse de cuidar das plantas, né? Então isso fez com que o segmento, mesmo sofrendo num setor que seria o de flor de corte, nos outros setores ele conseguiu sobressair. Então foi um ano, a gente pode falar que 2021, pegando um pedaço de 2020 da pandemia, foi um ano bom para a gente. Então a gente conseguiu, mesmo com essa adversidade toda da Covid, de tudo, a gente conseguiu sobressair. Então, essa questão do paisagismo, né? Na verdade, muitas pessoas entram um pouco e a gente consegue complementar isso com o crescimento do comércio quando se fala de material de construção, né? O comércio em geral da construção civil. Porque você se viu em casa ali, né? Tava ali preso em casa, não tinha muito o que fazer. E as pessoas queriam tornar esse ambiente mais agradável. E aí, como antes a desculpa era, eu não tenho tempo. Agora tinha tempo de sobra, né? E aí o paisagismo com certeza foi uma das atitudes aí que muitas famílias tiveram, porque acabava reunindo a família toda, né? Era um momento ali até de união, né? De dividir ideias e construir um lugar mais apropriado, né? E muita gente acabou até gostando da ideia e mudou de ramo. Às vezes até, por exemplo, a família estava lá com filhos em casa, não podia ir na escola. Ela vai dedicar um tempo para a escola, mas tem outro tempo ocioso. Se estão em casa, marido, mulher, cria alguma coisa que incentiva essas crianças também a fazer alguma coisa voltada para a natureza, né? Porque, queira ou não, a gente vive num mundo que, se a gente não cuidar da natureza, a gente já está tendo problemas, nós vamos ter mais problemas futuros, né? Então, isso faz com que as crianças despertem para a natureza, não importa se é uma flor, se é um jardim, é cuidar de um ser que é um ser vivo, né? E que você precisa ter um cuidado com ele. E falando em natureza, né? A gente, além da questão da Covid, nós tivemos também no ano passado mudanças climáticas, né? E a gente viu que algumas regiões ficou muito quente, outras regiões tivemos um frio aí extraordinário. Sim. E agora estamos enfrentando uma temporada de chuva que vem castigando várias cidades, né? Isso afeta bastante o mercado? A gente tem, assim, grande parte dos nossos produtores, eles têm áreas protegidas, que são estufas, né? Então isso daí, no dia a dia não afeta muito. Afeta, por exemplo, que nem a região do Rio Grande do Sul, que está uma seca terrível, e lá eles não estão conseguindo colher milho, não estão conseguindo colher soja. Isso faz com que a economia da cidade, da região, sofra e, de uma certa forma, influi na nossa vida também, porque se você não tem a economia funcionando direito, de repente você deixa para trás uma coisa que você poderia colocar para melhorar o seu ambiente, mas a necessidade... Nós tivemos em Minas esses dias esse excesso de chuva, então atrapalhou um pouco, e nós temos alguns clientes do Nordeste que eles passam por Minas, então eles tiveram uma semana que eles não conseguiram atravessar. Mas isso é coisa momentânea, sabe? Não é coisa assim, fala, não, isso vai perdurar. E hoje os produtores, eles estão num nível técnico muito bom, e com essa produção sendo bem vendida, eles estão conseguindo fazer investimentos nessa área de proteção, que são as estufas. Embora tenha subido muito esses materiais o ano passado, né? Mas a gente tem que se adequar a uma realidade, não adianta fugir disso daí, né?
Encarar a realidade, né? Essa talvez seja uma fórmula aí perfeita, né? Não adianta você tentar esconder nada para debaixo do Não tapete, que adianta. amanhã você vai ter que enfrentar esse leão, né? Mata um por dia, não fica guardando leão para É depois não, isso. que depois você vai se complicar lá na frente. Agora, eu queria que você falasse um pouquinho a respeito das previsões aí, né? A gente está no início de 2002, finalizando agora, né, janeiro, o ano dizem que começa só depois aí de fevereiro, né? Quais são as expectativas aí para 2022 em relação das flores, né? É um mercado que tende a crescer ainda mais? Essa região pode ganhar mais destaque ainda nesse setor? Esse ano a gente não pode falar que o ano só começa depois do carnaval, porque o carnaval vai começar em abril, então Tem que começar tem antes. que começar antes, né? Então, mas, assim, de um modo geral, houve esse acúmulo agora de casos, né, no começo do ano, que o setor de eventos já estava trabalhando um pouco melhor, né? Então, eles já estavam conseguindo fazer festas, tal. Houve um recuo, até porque é natural, né? Os casos aumentaram, tal, e as famílias às vezes ficam com medo, né? De um pega, outro pega, mas de um modo geral, o segmento, a tendência dele é continuar crescendo. Então, a gente falando com os produtores esses 2 últimos anos, eles, em função da demanda, eles investiram, estão investindo. Então, só que tem plantas que demoram 6 meses, um ano para você ter esse nível de retorno de venda, né? Mas está todo mundo bem preparado e a perspectiva nossa, com a gente está terminando as nossas obras no Ceaflor agora em março, abril. Então, para o Dia das Mães, a gente já deve estar com isso totalmente pronto. É uma coisa que a gente tem oferecido para os clientes e também para os produtores, né? Que é um conforto, um bem-estar lá dentro. Então, isso está mostrando que a gente vai ter um ano de 2022 muito bom. Um ano promissor aí, né? E isso deve também impactar, claro, na economia das cidades que trabalham, né? E tem hoje quase que aí mais da metade, né, das pessoas trabalhando nesse setor, né? Então, a gente tem, além da gente estar nesta região, nós temos um diferencial que nós temos produtores de todo o estado de São Paulo. Então, a gente tem produtor de Registro, nós temos produtores de Atibaia, de Arujá, de Cotia, São Roque, do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina. Então, há um intercâmbio. Às vezes esses caminhões que vêm de lá trazem produtos que são bons de se produzir naquela região e vem, deixa aqui no nosso mercado, o colega dele se encarrega de vender e ele compra N outros produtos e leva para a região dele. Então, hoje a gente é uma central de negócios lá. É um mercado de flores, mas é uma central de negócios. Então, é o ir e voltar carregado, otimizando cargas, essas coisas nesse sentido, assim. É uma cadeia, né, de produção e vendas, na verdade, que um acaba fortalecendo o outro, Sim. né? Mesmo porque a gente não está falando de nada que é produzido em fábrica, né? Não. Exceto os acessórios e as embalagens que poderiam ser produzidas em qualquer lugar. O restante, que é a matéria-prima principal, né, que são as flores, cada uma, né, tem ali a sua adaptação melhor, né? Temos Andradas na produção de rosas, Sim. temos aqui Olambra, as outras cidades da região. Então não dá muito para você limitar essa produção. Não. Por isso que é interessante juntar tudo isso, né, num ambiente só. Porque, como o senhor disse, tem pessoas que vêm lá do Rio Grande do Sul. Imagina se tivesse que fazer todo esse trajeto, o custo ficaria muito mais alto, né? Então, essa facilidade colabora demais para a vida de todos eles, né? Nós temos, por exemplo, produtores de Atibaia, né? São grandes produtores que produzem quantidade boa, muito boa. Tem alguns deles que vêm com 3, 4 caminhões numa comercialização aqui no Ceaflor. Então, não é só o emprego aqui na região do Ceaflor, é o emprego lá na produção. Então, isso tudo faz com que a cadeia
tem assim uma grande relevância no emprego. Por quê? Porque precisa da mão de obra, né? É diferente numa fábrica que você põe uma máquina lá para produzir. A flor não, ela tem que ter o cuidado. Muito cuidado, né? Dizem que todo amor e carinho faz diferença aí, por isso são funcionários que são selecionados aí para trabalhar nesse ramo, né, gente? Porque tem que primeiro gostar, é algo vivo, né? É uma planta, é uma flor que tem que ter todo o cuidado aí para que chegue bonito, né? Tem todo um processo para chegar bonito aí, para você fazer uma surpresa. Ninguém quer receber flor feia, né? Não. Todo mundo quer tudo bem cuidadinho ali. A gente ficaria aqui horas falando de flores, mas infelizmente o nosso tempo hoje chegou ao final. Eu gostaria de agradecer demais a sua participação aqui. Obrigada, viu, por ter contribuído com a gente. Eu que agradeço, a gente sempre está à disposição. Quero que você faça uma visita lá ao nosso mercado para conhecer. Sempre que precisar, estou à disposição. Não só eu, mas o Ceaflor em si, né? Tá? Vou amar essa visita, certamente farei.